Olá, estudantes. Estamos aqui novamente com mais uma aula, videoaula da semana. Espero que vocês estejam gostando do nosso componente. Bem, essa semana nós vamos estudar sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, tendo um foco aí como o Moodle, com o Moodle, porque o Moodle é o ambiente virtual de aprendizagem que o IFPE utiliza em suas atividades de ensino-aprendizagem. Então, consequentemente, vocês estão utilizando o Moodle e nós vamos conhecer um pouco mais, de uma forma geral, e depois focar no Moodle, tá certo? Então, essa semana nós teremos como objetivo os seguintes tópicos: conceituar o ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Nós vamos verificar quais são os principais recursos de um AVA e vamos compreender a diferença entre comunicação síncrona e assíncrona, muito importante para as nossas atividades na educação à distância. Então vamos lá. Começando, nós vamos definir o que é um ambiente virtual de aprendizagem. Mas um pouquinho de história, certo? No início, os ambientes virtuais de aprendizagem eram chamados de Learning Management System, ou seja, o sistema de gestão de aprendizagem, certo? Então, ele tinha a função mais centrada, mais focada para a gestão da aprendizagem em si. Vocês vão ver que hoje em dia isso mudou um pouco. Mas, segundo Silva, a definição para um ambiente virtual de aprendizagem é que este é a base para a construção do conhecimento individual ou de forma cooperativa, né? Ou de forma coletiva. Pois o AVA é o sistema que fornece suporte a qualquer tipo de atividade realizada pelo estudante e ou proposta pelo professor tutor. Então, a ideia de um AVA que se preza hoje em dia é dar esse suporte ao ensino e aprendizagem. Então, o suporte é dado não apenas para o estudante aprender, mas como o professor ensinar. Então, a gente trouxe aqui essa amostra que Santos traz de alguns ambientes virtuais de aprendizagem. São alguns mesmo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existe uma variedade já interessante de ambientes virtuais de aprendizagem com vários fins. O destaque aqui é para os tipos de ambientes virtuais de aprendizagem segundo os programas. Vocês vão ver no nosso material que um AVA é um programa como outro qualquer, um software. Então, diante disso, os softwares eles podem ser de uso livre, são chamados softwares livres, ou seja, pelos quais a gente não tem que pagar nada para usar, e os softwares comerciais, ou seja, aqueles que, para ter que usar, nós precisamos desembolsar aí uma quantia pela permissão para usar, certo? Que nós chamamos de licença de uso. Então, aqui nós elencamos alguns AVAs que são pagos, como o Blackboard, e os gratuitos, como lá no final a gente pode ver o Moodle. O Moodle, que é o nosso foco, é o software que o IFPE utiliza nas suas atividades de ensino e aprendizagem. Ele é um software livre, é um programa que a gente não precisa pagar para poder usar, certo? Então, ainda com relação ao Moodle, a gente traz a informação de um censo realizado pela Associação Brasileira de Educação à Distância, uma entidade muito respeitada nesse sentido. Então, ele diz que no Brasil, 67,3% das empresas que participaram desse censo, cerca de 300, eles indicaram que utilizam o Moodle e as suas mudanças. O Moodle, por ser um software livre, permite que a gente altere ele como queira, certo? Então, as empresas podem sim adotar o Moodle e depois personalizar, deixar o Moodle no formato que eles quiserem, por ser um software livre. Então, não é à toa que o IFPE utiliza também o Moodle nas suas atividades de ensino e aprendizagem. Seguindo, nós vamos ter, né, ou seja, o AVA ele pode oferecer interface para viabilizar a interação entre os utilizadores. Na verdade, ele deve prover essa interface. Então, como exemplo, a gente traz os chats, os fóruns, os grupos de discussão,
e deve efetivar, e assim efetivar o uso adequado aí dessa interface, certo? Então, isso também vem acompanhar a definição que a gente viu sobre educação à distância. Então, observe que nas aulas anteriores a gente viu os principais elementos da EAD, né? Então, dentre eles tinha a interação com a comunicação bidirecional, que nós vamos ver atualizando essa definição, que a interação hoje é multidirecional, seria o termo mais adequado, mas para manter, segundo o autor, a comunicação bidirecional, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, que a gente pode atualizar aí também para tecnologias da informação e comunicação móvel e sem fio. Né? Lembram dos dispositivos móveis? Então, outro elemento é a forma de estudo priorizando a autonomia para a aprendizagem. Então, é básico para qualquer AVA disponibilizar, permitir esse tipo de análise, esse tipo de atividade para estudantes e professores. Então, baseado na questão da interação e comunicação na EAD e na interação e comunicação que o AVA deve permitir, nós vamos, então, atualizar a comunicação de bidirecional para multidirecional, relembrando que trata-se de uma comunicação que não precisa ser em dois sentidos, né? E que essa comunicação pode seguir em vários sentidos, tipo em rede, né? Ou são duas vias indo e vindo. Nós temos comunicação em vários pontos, vários elos de comunicação, como a tecnologia permite hoje. Então, tendo em vista essa comunicação multidirecional, a gente vai observar que a distância entre o professor e o estudante, essa distância física, que a gente comprova agora, ela é facilmente vencida por meio dos recursos disponibilizados no AVA. Então, vai permitir aí a comunicação ou interação síncrona, assíncrona e ainda um híbrido entre essas duas comunicações que permitirá, então, tanto fazer a comunicação síncrona como assíncrona. Vamos ver aí a definição aí para esses três tipos de comunicação e interação. Temos a comunicação síncrona, aquela comunicação que ocorre ao mesmo tempo, simultaneamente, a exemplo dos chats. Né? Quando a gente acessa o chat, a gente pode se comunicar, e aí também vai um exemplo aí da comunicação multidirecional. Lá no chat a gente consegue conversar com várias pessoas ao mesmo tempo e receber também várias informações ao mesmo tempo. Então, é aquela também chamada de comunicação em tempo real. A gente se comunica ao mesmo tempo, o receptor e o emissor estão lá online ou em tempo real conversando. Para a comunicação assíncrona, nós temos a seguinte definição, né? Como os fóruns e e-mails são o exemplo, né? Ela permite a postagem de mensagens e essas mensagens serão recebidas e ou respondidas à medida que elas vão sendo acessadas pelos receptores. Então, não é uma comunicação em tempo real. É uma comunicação que acontece, né, de forma gradativa. Não necessariamente o receptor tem que estar lá na hora para visualizar e responder a mensagem. E, por fim, nós chamamos a atenção para a comunicação híbrida. Hoje nós temos recursos tecnológicos que permitem a comunicação com essa interação, tanto síncrona como assíncrona. Ou seja, se os interlocutores, receptor e emissor, estiverem online, estiverem em tempo real, eles conseguem conversar. Se não, as mensagens podem serem postadas, entregues e depois lidas. Então, acontece um misto aí entre as duas modalidades, síncrona e assíncrona. Certo? Você já consegue visualizar um exemplo desse tipo de comunicação? Vou deixar vocês pensando aí para responder lá no AVA, tá certo? Então, seguindo, gente, vamos a alguns exemplos. Olha, comunicação síncrona, como a gente falou, existem os chats que a gente precisa acessar. É um mecanismo muito interessante para a gente difundir o conhecimento, melhorar
a nossa interação e nosso conhecimento. Aí vem a descrição, né? Tempo real entre professor e alunos. Pode ser útil aí como um espaço de esclarecimento de dúvidas, bate-papo. Os registros do chat eles ficam disponíveis para consulta posterior, certo? Mas ele não permite que você responda, né? Aquelas sessões que já são concluídas, elas já foram desativadas, então você não tem como acessar lá. Né? Não é uma. Por isso que ele é síncrono. Né? Você só consegue a comunicação se tiver online, se tiver em tempo real, junto com o emissor. Tá certo? O receptor, se você for o emissor. Continuando, a gente tem videoconferência aqui da mesma maneira do chat. Ele só vai funcionar se as duas pontas, ou 3 ou 4 pontas lá da conexão estiverem online, estiverem em tempo real conectados. Tá? Ele dá mais uma sensação de estar presente, porque videoconferência utiliza, além de texto, pode ser utilizado, áudio e vídeo. É um recurso bem interessante de comunicação e aí, de aprendizado. Então, ele permite a comunicação aí, entre de pessoa a pessoa. Aí vamos às comunicações assíncronas, como o envio do arquivo, que vocês já devem ter praticado. Se não praticou ainda, vão praticar aí no nosso curso. Então, esse recurso permite que sejam enviados arquivos de acordo com a orientação recebida. O questionário também é uma interação assíncrona. As informações vão estar lá e quando você responder, você vai estar aí executando uma comunicação. Você vai estar criando uma comunicação aí entre você, o professor ou o emissor. Tá? No mesmo questionário pode ter dois ou mais tipos de questão, ficando assim um valor, porque normalmente a gente usa o questionário como atividade avaliativa. Se vocês não viram, vocês terão a oportunidade durante o curso de ver. Outra atividade assíncrona é o fórum, muito utilizado, né? Em programas de educação à distância. Então é um espaço onde todos podem ver o que todos fazem, ainda que não ao mesmo tempo. Uma dica, o fórum pode ser até levado como exemplo para uma atividade híbrida. Porque se todo mundo tiver, se as pessoas tiverem, duas ou mais pessoas tiverem online, de repente elas podem criar ali uma comunicação, né, em tempo real. Então serve para discussões de temas relativos ao conteúdo, serve também como mini blog interessante, né, onde cada estudante pode ter um tópico aí criando sua página, dependendo do formato que foi escolhido aí pelo curso. Ainda sobre fórum, ele também serve como mural, né? A gente pode ir deixando, fixando lá as atividades, comentários, pesquisas e espaços de reflexão coletiva ou discussão sobre assuntos. Isso é muito utilizado, né? E importante para a disseminação do conhecimento. Estudos de caso, a gente pode postar lá e começar a fazer as discussões. Outro assíncrono é o glossário. O glossário também é interessante. A gente pode construir de forma coletiva o glossário dos termos estudados no componente. Então, a gente permite que os participantes aí desenvolvam atividade no AVA e criar dicionários. Eu falei aí dos termos relacionados. E criar uma base de dados, de documentos também, de arquivos. Criar galeria de imagens ou links que pode ser facilmente pesquisado. Também, no final, o glossário também serve como uma boa base de pesquisa, hein, gente? Bem, pessoal, dessa videoaula a gente vai acabando por aqui. Lembrando que nossa aula continua lá no AVA e continua também nos encontros presenciais. Estamos à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento. Desejamos para você uma boa semana de aula e continue nos estudos, ok?